Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar uma proposta diferente do que tem sido feito aqui no canal. Como quem acompanha sabe, os vídeos eles são postados 2 vezes por semana. Em um vídeo eu faço análise do card do UFC, no outro eu faço o matchmaking, as lutas que eu faria. Só que hoje, por a gente ter um UFC diurno na manhã, por conta do feriado Dia do Trabalhador, eu vou trazer dois vídeos extras. Um vai sair hoje na sexta e o próximo sai no domingo. O primeiro desses vídeos é, como pode ser visto no título, a minha percepção sobre os piores ranqueados e os melhores desranqueados de cada categoria no UFC. Eu vou falar de todas as divisões, começando pelo peso palha feminino, onde eu considero que a pior ranqueada é a 14ª, Angela Hill. A Ângela, ela é uma lutadora dura, isso é inegável. A gente vê que ela tem um cartel de veterano no UFC, 3 vitórias e 16 derrotas. Apesar disso, tem sofrido nos últimos combates, vem de 2 derrotas consecutivas para Fatima Klein e Yasmin Lucindo. Antes disso, ela tinha vencido a Kathleen Souza, venceu a Luane Pinheiro, há quase 3 anos venceu a Denise Gomes. E é uma lutadora que ela serve muito bem como uma nota de corte nessa divisão. Quem vence dela costuma avançar, quem perde precisa de uma recuperação ou mostra que não está pronto. Ela é conhecida pelo bom volume, pelo gás, é majoritariamente um striker, sofre contra grapplers, mas também sofre contra strikers que apresentam um nível melhor. Ela, há algum tempo, não tem conseguido constância, talvez nunca tenha conseguido na companhia, o que pesa contra ela. Ela tem uma luta marcada para o UFC da China contra a Jing Nanxiong, que foi campeã do ano no peso mosca, foi uma lutadora de destaque no peso palha, então acho que ela pode perder, mesmo que esteja enfrentando outra veterana. Acho que tudo indica que deve sair do ranking já na próxima luta. A melhor desranqueada, por sua vez, eu diria que é a Piera Rodrigues. Ela está com um recorde de 5-2 no UFC, onde só perdeu. Finalizada pela Gideon Robertson, visto por alguns como uma campeã em potencial da divisão, e perdeu também para Josephine Knudson, que é um striker de excelência, campeã. Aliás, ela perdeu para Ariane Sorriso, ela venceu a Josephine Knudson e a Sam Hughes. A Sam Hughes é uma grappler de muito bom nível, conhecida pelo gás, infinito. A Josephine, um striker, campeã do K1, e ela dominou. A derrota dela mais recente foi contra a Ariane Carnelossi, a Ariane Sorriso, onde ela foi desclassificada por dar umas cabeçadas em uma luta que ela vencia com facilidade. Eu acho que a Pieira, no momento atual, ela seria favorita contra nomes do ranking, como a Angela Hill, a Amanda Ribas, por exemplo, que tem luta marcada contra a Fatima Klein. Então, acho que ela, a lutadora boa, pode entregar conflitos equilibrados, mas se chegar ao ranking, deve se manter e talvez superar parte da competição. A Amanda Lemos também, já fora do auge, tem um bom caminho, eu diria, a Pieira. No peso mosca feminino, eu diria que a pior ranqueada é sugestivamente a 15ª, a Gabriela Fernandes, a Gabi TKO. Ela chega ao UFC tendo 2 derrotas consecutivas já de cara para Yasmine Jasudavez e para Teresa Bledar, onde ela foi dominada no grappling. Depois ela embala 3 vitórias. Carlos Judice, Wang Chong, que ela finaliza numa virada espetacular, e Jasmine e Julia Stoliarenko. Ela foi derrotada na última rodada pela Casey O'Neill, sendo nocauteada. Dessas 3 vitórias que ela acumulou consecutivas, só contra a Stoliarenko pôde se atestar de fato que ela era uma lutadora melhor, de melhor nível. A gente viu contra a Wang Chong ela levando um apavoro, se recuperando com o knockdown e com a finalização. Contra a Carly Judas poderia ter ido para qualquer lado, mesmo a americana sendo bem menos experiente àquela altura do campeonato. Então eu diria que realmente não está no nível de ser uma ranqueada. Ela tem 32 anos, ainda é relativamente jovem, mas no auge físico não acho que ela avança muito mais do que já fez. Melhor desranqueada, ironicamente, é a Kali Juris, que perdeu para ela, que ela é uma lutadora vista pelo UFC como um grande prospecto, muito jovem ainda. Ela
saiu na porrada nas lutas que perdeu contra a Gabi Fernandes, contra a Ernesto Caresqueta no Contender. Tem 27 anos, então talvez o UFC tente tratá-la bem para que ela suba com calma. Só que da forma que tá, ela já vem de 3 vitórias, ganhou 2 bônus, então inevitavelmente vai avançar. A gente vai ver como ela se porta. Ela é uma das lutadoras do UFC e desse vídeo que eu tenho menos certeza que teria uma vida longa no ranking, mas precisa ser testada para isso. E sendo bem honesto, eu acho que merece esse teste. No peso galo feminino, eu diria que a pior ranqueada é a Macy Chiasson, que está com um recorde de 8 vitórias e 6 derrotas no UFC, só que vem de 3 derrotas consecutivas. Ela perdeu para a Aileen Pérez na última, antes disso. Tinha perdido para a Kathleen Vieira e também para a Yana Santos. Ela tem um problema claro na trocação, não consegue desenvolver tão bem o jogo nesse setor. O grappling não tem sido um fator desequilibrante, porque nas últimas 3, em 2 ele enfrentou uma grappler muito melhor, em outra enfrentou uma striker que conseguiu anular completamente esse jogo. A Macy tá no virado fio, assim, tem 34 anos. Não acho que os seus melhores dias estão no futuro, acho que ficaram no passado. Foi uma lutadora muito competente, uma das lutadoras peso galo com boa taxa de finalização, ganhou alguns bônus, mas nesse momento acho difícil que ela consiga avançar, pode até sair do ranking eventualmente, talvez não aconteça por ser uma categoria rasa, mas é uma lutadora já distante do seu melhor momento. A melhor desranqueada para mim é a Melissa Croden nessa categoria. Não é tão difícil. Ela é, junto com a Claudia Segula, a única lutadora fora do top 15 a ter um cartel positivo. Ela vem de uma vitória e uma derrota. Venceu na última da Areza Lesnakova, antes disso tinha perdido para a Luana Santos, que está no ranking. É uma lutadora muito divertida, não tem medo de sair na mão. Eu acho que isso pesa muito favoravelmente para ela. Tanto que quando venceu, venceu dessa forma, nocauteou a Tainara Lisboa e depois soterrou com volume a Dareza Lesnakova. Muito divertida, uma lutadora muito boa que vale a pena ficar de olho. Acho que a depender da performance, pode até receber uma ranqueada muito em breve. Peso mosca masculino, eu diria que o pior ranqueado é o Bruno Bulldog, o Bruno Silva. Ele tá com o cartão empatado agora no UFC, depois de ter perdido pro Charles Johnson. Antes disso, ele tinha finalizado o Ryunson Park, uma luta que surpreendeu muita gente. Então, é um cara que tá vivo. Ele consegue vencer no UFC ainda, mesmo aos 36 anos, só que sempre esbarra no nível de competição maior, muitas vezes devido ao tamanho. Foi assim contra o Charles Johnson. Ele perdeu na luta em pé contra o Joshua Van também. Tá na posição de porteiro, estabelece ou não quem pode entrar no ranking e vislumbrar uma carreira mais longínqua no UFC. Só que eu acho que ele em si não tem essa possibilidade. É um lutador duro, mas que eu acho que não vai avançar, dependendo do casamento da próxima luta, pode até sair do ranking. E também dependendo dos próximos confrontos, né? Porque a gente vai ter alguns desranqueados recebendo chances. Dificilmente ele vai conseguir guardar essa posição no top 15. O melhor desranqueado, eu diria que é o Sumo da Edge. Ele é um cara que conseguiu 2 vitórias consecutivas contra o Jesus Aguilar. Aliás, ele vem de 3 vitórias consecutivas. Jesus Aguilar, Kevin Borras e o Mitch Raposo. Foi um cara que demonstrou uma evolução visível depois de ter ficado um tempo fora. Ele foi finalizado pelo Tim Elliott, voltou bem contra o Raposo, seguiu a sua boa sequência contra o Borras e por último contra o Jesus Aguilar. Ele tem uma luta marcada contra o Alex Perez, um grappler muito menor. Então, diria até que ele é favorito. O tamanho e a imposição física, aliados ao bom striking, podem fazer com que ele seja um desafio complexo no peso mosca. E agora que ele tem defendido bem quedas, é realmente uma incógnita ver como ele vai performar. Se conseguir performar, já vai entrar no top 10, no top 15 com certeza. E aí a gente vai ver até onde ele vai. Peso galo masculino, eu diria que o pior ranqueado é o Marlon Vera. O Chita ele vem de 4 derrotas consecutivas. Perdeu para o Sean O'Malley, perdeu para o Davidson, Eman Zahabi e para o David Martins.
em lutas onde ele não somente pareceu pior, mas bastante apático. Não acelerou em nenhum momento. O Cheeto sempre foi um cara mais de lutar na decisão, só que com um bom volume. Nas últimas lutas, nem isso ele tem demonstrado. Tá só com 33 anos, mas a performance piorou claramente. Mesmo a sua última vitória foi contra o Pedro Munhoz, 6 anos mais velho, em uma luta apertada que muita gente marcou pro Pedrinho. Eu não sei se o Marlon Vera é um caso de um lutador que nunca foi bom o suficiente, foi superestimado, ou um cara que é genuíno, é muito bom, só que virou a chave. Fato é que eu vejo ele com chances ruins contra a maioria dos ranqueados, sei lá, o Farid Bacharach, acho que vence ele. O Raul Rosa Júnior daram uma luta equilibrada, mas eu acho que pode vencer. Então, não sei. O momento é ruim. Eu acho que pode acabar saindo do top 15 no futuro próximo. Eu diria que o melhor desranqueado é o Montel Jackson. Essa escolha pode ser controversa, porque o Montel ele era um ranqueado até semana passada, quando foi superado pelo Raoni Barcelos e perdeu a 14ª posição. Mas o fato é que ele vem de duas derrotas apertadíssimas na decisão dividida contra adversários de alto nível, que foram o Davidson e o Raoni. E ele sempre venceu a competição de menor nível, contra o Daniel Marcos, por exemplo, contra o Damon Blackshear, caras bons em ascensão, e ele parou. Então, mesmo que ele tenha sido um ranqueado, eu acho que ele ainda é o melhor lutador fora do top 15, e dependendo do casamento, ele poderia reentrar nessa, nessa barca dos 15 melhores. Sei lá, contra o Marlon Vera, acho que ele seria favorito, contra o Rosa Júnior. Então, eu acho que o melhor desranqueado do peso galo é ele. No peso pena, eu acho que o pior ranqueado, infelizmente, é o Patrício Pitbull. O cara é uma lenda do MMA, foi campeão dominante do Bellator em duas categorias. Mesmo no UFC tem sido competitivo, deu lutas duras para o Aaron Pico, deu lutas duras para o Yair Rodrigues, só que em ambas perdeu claramente, absorveu dano, levou knockdown. Quando venceu o Dan Ige, não foi aquela performance estarrecedora, lembro que ele nem deu entrevista, lutou em card preliminar. O UFC também não tem muita paciência com ele. Quiseram dar o Lausanne Keita no card da França. O Keita não bateu o peso. E o UFC, mesmo assim, culpou o Patrício por não ter aceitado a luta. Ele provavelmente vai receber um prospecto na próxima rodada, por isso talvez mantenha-se ranqueado. Mas fato é que não vai ter mais muita paciência. O tempo dele provavelmente já foi, o UFC percebendo isso, vai usar ele para alimentar prospectos famintos em ascensão. Eu diria que o melhor desranqueado é o Pat Sabatini. Ele vem de uma série de vitórias, bateu o JSP, né? Não o GSP, o JSP, o Jonathan Pearce, bateu o João Brito, o Tubarão, bateu também o Chap Mariscal. O seu problema provavelmente é o jogo de luta agarrada, ele não se propõe a trocar, sempre busca a queda e não finaliza tanto lutas. Um cara meio burocrático, só que muito bom. A derrota mais recente dele foi pro Diego Lopes. Antes disso, ele só tinha perdido pro Damon Jackson muito tempo atrás, uma vitória que talvez nem signifique muita coisa nesse momento. Eu acho que é um cara que o UFC vai tentar atrasar ao máximo, tanto que a próxima luta dele também é fora do ranking, mais uma vez que ele consiga subir, pode permanecer no topo por algum tempo. Em peso leve, eu diria que o pior ranqueado é o Michael Chandler. O cara tá com um recorde de 2,5 no UFC aos 40 anos. Acho que já deveria até ter saído do top 15. Ele se mantém para fortalecer narrativas, como para ser uma luta boa pro Ruff, no caso da Casa Branca, mas não vai entregar muito. Perdeu pro Perry Pimblett, perdeu pro Charles, perdeu para o Gate, perdeu pro Poirier, perdeu para praticamente todo mundo. Inclusive nas últimas lutas nem tem conseguido competir tanto. Acho que é seguro dizer que os melhores dias do Chandler já passaram. A vitória mais recente dele é o Tony Ferguson, o que é bem sintomático. Eu acho que perdendo deve sair do top 15, talvez até se aposentar. O melhor desranqueado dessa divisão também é um ex-ranqueado, o Grant Dawson. Ele tem um cartão impressionante para um desranqueado, 11 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mas infelizmente perdeu as únicas duas lutas mais capitais da carreira. Perdeu para o Bobby Green, que ia avançar ele de fato, perdeu para o Manuel Torres, que tomou a posição dele no ranking. Ele é um grappler chato também, se furta de trocar, e muitas vezes consegue TKOs, mas aquele late TKO, aquela late submission, já no final da luta, então
É um cara paciente, comedido, mas de um jogo difícil. Poucos conseguiram parar, apenas dois conseguiram pará-lo no UFC. Por essa razão, eu coloco ele nessa posição de ser o melhor desranqueado do peso leve. Do peso meio médio, o pior ranqueado, na minha opinião, é o Daniel Rodrigues, o de Rod, que, veja bem, tem um cartel de respeito, 10-4 na companhia, mesmo já com a idade avançada, mas sempre perdeu quando a competição subiu. Perdeu para o Ian para o Kelvin Gastelum, para o Neil Magny, esses dois últimos fora do auge. E ele perdeu claramente para esses. Foi finalizado nas duas lutas. Ele é um lutador unidimensional, muito dependente da trocação, especialmente do boxe. Quando não consegue defender as quedas, sucumbe. Vem de lutas apertadas, a luta contra o Kevin Holland foi muito apertada, a luta contra o Alex Morono, que até saiu do UFC, foi muito apertada. Então, honestamente, não sei se avança. Tenho até a impressão que não, em 40 anos, acho que seus melhores dias estão no passado. O melhor desranqueado dessa divisão é o ex-peso leve Royal Alvarez, na minha opinião. Ele vai enfrentar na próxima rodada Yamosov, que é uma luta muito difícil, mas que pode colocá-lo efetivamente no top 15. Perdão. Por muito tempo ele foi visto como um bom prospecto na divisão, mas até agora, aos 33 anos, não chegou. Essa luta é a chance dele chegar. Muita gente fala dele com bons atributos pela versatilidade no strike e pela ótima vantagem física. 1,91 m de altura, 1,96 m de alcance. Realmente bem privilegiado. Vai ter a chance de mostrar que esse privilégio é legítimo, caso consiga vencer na próxima rodada o Amosov, ex-campeão do Bellator. No peso médio, eu coloquei que o pior ranqueado é o Roman Dolidze, atualmente com um cartel de 9-5. Ele vem de uma derrota para o Christian Leroy Duncan, uma luta competitiva, sendo justo. Ele conseguiu até vencer um round, mas apanhou bastante em pé e é um cara que tem demonstrado ser limitado quando a luta vai para esse setor. Não evoluiu muito. Aos 37 anos não deve evoluir mais. Chegou à sua segunda derrota consecutiva. Antes disso, ter perdido para o Fluff, assim, foi dominado, amplamente dominado pelo Fluff, que já mostra que talvez não, não esteja no mais alto nível. Por essa razão, eu acho que também não avança. Inclusive, deve sair do ranking logo logo. O melhor desranqueado, por sua vez, para mim, é o Ikran Aliskerov. Ele tá com carta de 4-1 no UFC, sendo que na campanha só perdeu pro Itaky. Na carreira, ele só perdeu pro Itaky e pro Shimaev. É um campeão mútuo do combate sambo. Tem uma luta marcada contra o Bruno Huck, que caso vença, pode alçá-lo a posições ainda maiores na divisão. É um striker bom, tem um grappling muito dominante, característico do sambo. Seu único defeito, eu diria, é a, é, é a, é que ele às vezes não aperta tanto quanto poderia. É meio morno em alguns momentos. Só que, caso não seja o próximo combate, eu vejo ele com boas chances de entrar no top 15 efetivamente, porque o Bruno Huck era top 15 até muito, muito pouco tempo atrás, antes de perder para o Robocop. No peso meio pesado, eu diria que o pior ranqueado é o Johnny Walker. Eu não coloquei, mas ele é o 12º nessa divisão. Ele vem de uma luta muito ruim contra o Dominic Reyes, onde ele pareceu péssimo. Ele pareceu muito ruim contra o Ordemir, pareceu ruim contra o Ankalaev. Ele venceu o Zhang Miang, mas tomou algum sufoco naquela luta. O Johnny, a absorção dele sempre preocupa. Talvez até por isso ele tenha entrado mais como ele no último combate, mesmo lutando de maneira mais inteligente, perdeu. Se fala que ele tá cogitando a subida para o peso pesado. Eu acho que pode ser uma decisão inteligente, mas no meio pesado ele não tem mais para onde ir. Já perdeu para muita gente no top 15. Então, não diria que avança. Vai depender muito de casamento. E se pegar algum prospecto, dependendo de quem seja, pode acumular mais derrotas.
uma mudança de áreas pode ser a decisão mais inteligente nesse momento. O melhor desranqueado dessa divisão, para mim, é o prodígio da série Kickboxing, Navarro Sterling. Ele tá com 4-0 no cartel na última luta. Finalizou o Brunão Lopes, nocauteou, foi a sua primeira via rápida no UFC, onde demonstrou finalmente ter contundência e senso de urgência. Ele tem só 28 anos, muito jovem para a categoria. A divisão está dominada por strikers e ele, sendo um bom striker, pode avançar rápido. Então, ficaria de olho no Navarro Sterling, que já demonstrou também boa defesa de quedas. Claro que a competição não foi a melhor. Ele vai ter a luta contra o Cutelaba, campeão do Sambo, que aí sim a gente vai poder ver realmente o nível dele. E se vence, pode avançar contra um oponente que, mesmo sendo duro, já perdeu diversas lutas. No peso pesado, o pior ranqueado para mim é o 15º Mick Parker. Ele perdeu pro Tibura. Isso pra mim já diz muita coisa. Tibura é quarentão, já passadão, lavado. É, acumulou derrotas depois, derrotas rápidas, inclusive quando foi nocauteado pelo Delirra. Quando venceu, nunca impressionou. É um cara bem comedido que só bateu gente que tá fora do UFC. A única vez rápida que ele conseguiu foi contra o Lucas Bressy, que ficou 1-5 na companhia. Então, realmente, é uma meio farsa. O Parque, não queria nem dizer isso. Mas antes visto como um prospecto inglês, eu acho que não vai longe. Provavelmente deve sair do ranking com as próximas movimentações. Fora do ranking, tem, tem um nível bom para se manter contratado, quem sabe até voltar ao top 15 eventualmente, mas agora definitivamente não vive seu melhor momento. Por fim, o melhor desranqueado do peso pesado é o Walter Walker. Isso se dá por uma questão óbvia. O Walter ele é desranqueado na categoria porque quer. Ele preferiu fazer uma gestão de carreira enfrentando oponentes fora do ranking para não se expor cedo demais. O que por muita gente é visto como medo, como burrice, eu acho uma decisão inteligente. Ele tem 4 derrotas consecutivas no UFC, todas por Will Hook, o que fortaleceu muito a sua marca, tem conquistado bônus, tem só 27 anos, muito jovem para a categoria. Ele tinha um casamento acessível no Tibura, acabou se lesionando e não pegando a luta. Eu acho que ele seria bem favorito contra alguns ranqueados já passados, como Derrick Lewis, o próprio Tibura, Tyrell Fortune, já perdeu para o Rio Hulk, olha, é uma oportunidade. Então, o Walter, para mim, é com certa margem o melhor desranqueado da categoria, quiçá melhor do que a maioria dos ranqueados desta. Então, foi isso, o vídeo foi esse. Obrigado pela atenção, a gente vai ter uma